Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Mariana Zene, para quem ainda não me conhece. Eu criei esse canal para falar um pouquinho mais sobre o meu processo aí em constante evolução, a busca da espiritualidade, do crescimento e fazer essa troca aqui com vocês, né? Contar meus depoimentos, meus insights, as coisas que eu vou aprendendo. Eu sei que tem gente aí muito mais avançado no caminho do que eu. Eu sei que tem gente no mesmo processo que eu, e isso é muito bacana. E tem gente que está começando agora o caminhar. Então eu espero conseguir ajudar essas pessoas que estão no início, porque quando eu estava no início eu também fui muito ajudada. E isso fez uma diferença incrível na minha vida. E eu tô também em vários grupos do WhatsApp, converso com bastante pessoas por lá. Tô também, me colocaram aí de ADM de um grupo do Facebook aí para trocas, né, de ressonantes. Mas o que eu queria falar com vocês é que nesses grupos a gente acaba conversando, né, com as pessoas e, e eu vejo assim que tem muita gente que vem me falar assim, cansei de estudar isso, esse negócio de espiritualidade não dá certo, porque é muito bonito na teoria, mas eu não consigo pôr em prática, essa coisa não funciona comigo, né? Então eu gostaria assim de realmente conseguir auxiliar as pessoas, né, para que não caíssem nessa parte assim, né, de isso aqui não funciona, porque assim, gente, eu sei que não é pensamento mágico, não é pensamento mágico, a gente precisa de uma ação, né, precisa fazer acontecer. Claro que na teoria tudo é muito lindo, né, e a gente sair da zona de conforto incomoda, né, porque como o nome já diz, né, a zona de conforto, a gente está confortável ali, então a gente precisa se movimentar, a gente precisa sair e eu aposto que se vocês forem persistentes aí, o resultado final que vai vir é muito melhor. Acho que então eu gostaria realmente de propor para vocês de fazer uma série aqui de vídeos explicando, falando um pouquinho dos exercícios práticos, né? Porque tem muito exercício prático e eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, tá? Então, a primeira parte, assim, a gente precisa, né, compreender como que funcionam então as nossas três mentes, né? O funcionamento, então, primeiro, né, o funcionamento, o que são essas três mentes, né? Então a gente tem a mente espiritual ou superconsciente, né, a nossa mente onisciente, a nossa centelha divina, o nosso eu superior. Aí a gente tem a nossa mente consciente, que é o nosso racional, você, né, aqui e agora. A gente tem a nossa mente subconsciente, né, o inconsciente, aquela parte que só obedece todas as ordens que são dadas pela nossa mente consciente, né? O subconsciente, então, ele é como se fosse o computador e o consciente o programador, né? O subconsciente é o solo, né? E a consciente é o jardineiro que vai plantar sementes, né? E o solo só obedece, dependendo da semente que a gente plantar, vai vir uma flor muito bonita ou vai vir uma erva daninha, né? Vai vir um mato aí. O subconsciente, então, ele só armazena informações e obedece ordens, seja as ordens racional ou irracional, né? Ele só obedece. Ele não se importa tanto assim, não se importa com absolutamente nada, né? Ele não tem capacidade de raciocínio, ele só executa, né, o programinha ali que está gravado nele, tá? Então essa mente subconsciente ela tem uma capacidade incrível de gerar ou uma saúde perfeita ou provocar uma doença, né, um câncer. E aí ela vai criar tudo que ela foi programada para fazer ao longo dos anos, tá? Ninguém conscientemente programa um câncer, mas às vezes a gente, sem se perceber, né, a gente programa a doença por meio de ter ódio, né, ódio de si mesmo, autoculpa, né, uma vingança, uma desistência da vida, assim por diante, tá? Então, o ideal mesmo é que a gente sempre diga para nossa mente subconsciente que a gente é pleno em saúde, a gente tem a saúde perfeita, a gente é radiante todos os dias em todos os aspectos, né? E que a gente é cada dia mais saudável. E a nossa mente consciente, ela vai operar, né, independentemente aí do consciente. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, todos os dias do ano. Você dormindo ou você acordado, ela tá funcionando, rodando aí os programinhas que forem projetados nela, né? Fazendo aquilo que ela foi programada para fazer. Então, a função mais básica aí do subconsciente é armazenar as informações e
rodar o programinha, né? Como se ela fosse um banco de dados de todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas imaginações, os seus hábitos, os seus impulsos, os seus desejos, né? Desde que a gente nasce, a gente vem recebendo programinhas dos pais, dos avós, dos colegas, professores, né? Todo mundo ali, televisão, né? Tudo vai embutindo aí na nossa mente, né? E a mente racional da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para dizer, não, isso é bom, isso não é, isso é negativo, isso não é, isso eu não quero guardar. Vai guardando tudo, né? Até os 7 anos ali tá totalmente aberto para ser preenchida, né? Com tudo. E às vezes é preenchido por pensamentos errados, né? Equivocados, crenças distorcidas que vão ser limitantes na nossa vida. E assim como o nosso corpo ele acumula toxinas, né? Quando a gente se alimenta errado, o subconsciente ele também acumula essas toxinas mentais, né? Como uma programação negativa, né? Que acontece. Olá, pessoal! Então vamos voltar aqui, retomar o que a gente estava falando, que meu filho acabou acordando ontem, então vou continuar gravando hoje, né? A gente estava falando sobre... Então, onde a gente parou mais ou menos ali é que eu estava falando que o subconsciente, ele também cria nossos sonhos, né? Embora tenha algumas vezes que o superconsciente também gera sonhos, né? E o sonho, basicamente, ele é um espelho da maneira como a gente pensa, age, sente, né? Durante toda a nossa vida diária, né? Do nosso consciente. Toda a nossa vida diária, né? Durante o estado consciente, né? E o sonho, ele é como se fosse um diário, onde toda noite a gente vai escrevendo, né? Tem essa organização, essa dinâmica, né? Das nossas energias internas. E a diferença entre os sonhos e um diário, né, de verdade, é que os sonhos eles acabam aparecendo então numa linguagem universal simbólica, né, de símbolos. E para compreender esses símbolos, a gente tem que compreender, né, que cada parte do sonho é uma parte de você mesmo. E quando você examina então essas relações de simbolismos e tudo, você desenvolve um conhecimento mais intuitivo e uma compreensão, né, a respeito desses padrões comportamentais que eles manifestam na sua vida. O sonho ele acaba sendo um processo automático, né, que o subconsciente mostra em resposta a algumas coisas que estão acontecendo. E essa resposta é essencial, né, porque é muito comum as pessoas manifestarem padrões sem ter consciência dessa manifestação, né. E o nosso subconsciente ele também é chamado de mente do hábito, né, porque ele armazena todos os nossos hábitos, sejam eles positivos ou negativos. Muita gente acha que hábito é sempre uma coisa ruim, mas não é verdade, né? Você quer sim mudar os hábitos ruins, né? Só que para isso a gente tem que criar hábitos saudáveis, né? Hábitos bons. Um bom exemplo disso é quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, né? No início a gente se esforça muito, né? Tem que pensar para trocar de marchas, como é que acelera, né? A gente pensa em cada detalhe, né? E aí depois o nosso subconsciente armazena essas habilidades, né, que foram desenvolvidas e a mudança de marcha e tudo vai ser sem tanta atenção, né? Vai ser tipo no automático. Tem uma lei básica, né, que diz assim, que o pessoal fala, né, 21 dias para criar um novo hábito, né, no nosso subconsciente. Claro que você pode aprender tudo num dia só, mas dizem, né, que precisa desses 21 dias para gravar o hábito, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como que os neurônios fazem, né, essas conexões, mielinizando aí a baía, né, de mielina e tudo mais, para a mente consciente poder armazenar esses hábitos e permitir então que você cresça, né, que se desenvolva novas capacidades e tudo mais, sem precisar ter preocupação com as antigas, né? A mente subconsciente, então, ela é um campo onde ela opera a lei da atração. Ela está o tempo inteiro atraindo, né, e repelindo coisas de acordo com o programinha que está instalado, né? E quem sabe, entende isso, se torna um mestre, né? Porque você pode usar a lei da atração ao seu favor. Todo mundo gosta muito de falar sobre a questão de dinheiro, né? Prosperidade de dinheiro. E um bom exemplo é assim, né? Se você tem gravado lá na sua mente que dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão depois de tocar dinheiro, né? Que quem tem dinheiro não é uma pessoa muito gente boa, né? Você nunca vai ter dinheiro. E se você acredita que o dinheiro é bom, que o dinheiro te traz oportunidades, que o dinheiro te proporciona coisas boas, né? Te proporciona coisas boas, você vai ter dinheiro na sua vida, né? É tudo uma questão de crenças
e você vai magnetizar e atrair para você, pode atrair tudo que você deseja, né? Afirmando, visualizando, colocando novas crenças, né, no seu subconsciente, e ele vai magnetizar, vai atrair para você. O Carl Jung, né, já tratou disso quando ele falou do inconsciente coletivo, né, que todas as nossas mentes, elas estão interligadas com todas as outras mentes, né, todos os outros subconscientes, né, quando falam todos somos um, né, a mente de Deus conecta todos os nossos subconscientes, né, e o subconsciente, então, ele tem essa capacidade de perceber radiações de energia, e você acaba utilizando essa capacidade para conectar alguma coisa, né, para encontrar alguma coisa. Você acaba utilizando essa capacidade, então, para encontrar, né, para atrair o que você deseja. É assim que funciona a lei da atração, né? Então, exemplificando, assim, né? Então, temos o todo, Deus, né, que saiu todos nós, mas não saiu e somos separados, né? Saiu e estamos todos juntos, né? Como os dedos das mãos, né? Cada um é um, mas todos estão em um, né? Todos somos um. E aí, o que acontece? A nossa mente consciente está conectado com o nosso subconsciente, né, com o nosso eu superior, e está tudo isso conectado com Deus, tá? Digamos assim, na nossa mão. E quando a gente quer alguma coisa, e a gente acredita que a gente é merecedor, né? Então, a parte do não merecimento, a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos. Então, quando você acredita que você é merecedor, você tem uma crença boa, né? Crenças fortalecedoras, elas vão, como a gente está tudo conectado, ela vai acabar conectando com alguém que tem uma necessidade para ser atendida. Você vende o produto que atende a necessidade dessa pessoa. Os subconscientes vão se conectar e vão atrair para você aquela pessoa que vai ser aquele cliente ideal, aquele cliente que vai comprar de você, que não vai reclamar, que não vai pedir desconto, que, né, que vai ser realmente beneficiado pelo produto que você entrega, né? Aquele cliente que realmente vai gostar de comprar com você, vai realmente assim, o cliente ideal mesmo, assim, né? Que ele vai se beneficiar, uma questão ganho-ganho, né? Eu já tenho um vídeo aí falando da lei da atração, que eu fiz uma live no canal. E essa lei, né, do ganhar, perder, 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 ganhar, ganhar, né? Então, vai ser uma relação ganho-ganho, né? Você ganha de estar vendendo o seu produto e o cliente ganha de estar recebendo essa transformação que você gera, né, nele. E essa lei aí de subconscientes e tudo mais, e que a gente está programado, né, para encontrar, tem acho que hidroscopia, alguma coisa assim, né, que o subconsciente está programado para encontrar água. Então, por exemplo, assim, um animal no meio do deserto lá, como é que eles encontram água, né? Eles sabem aonde vai ter o poço, eles vão caminhando em direção exatamente da onde tem água, né? Então, o subconsciente é que está comandando a vida, né? Comandando aquela parte, né? É você deixar a centelha atuar, né? Você escutar e ser direcionado seguindo o fluxo correto da vida, né? Sem a parte do ego. E é muito interessante isso. E o nosso subconsciente, ele pode ser programado, né, para encontrar qualquer substância física, não somente a água, né? Ele pode então sentir radiação energética de qualquer substância, desde que tenha sido programado para encontrá-la, tá? Então pode programar por dinheiro também. A mente subconsciente também é a sede das nossas capacidades psíquicas. O subconsciente ele tem 5 sentidos internos, tá? Que funcionam como umas partes mais sutis, assim, dos 5 sentidos externos, tá? Por exemplo, a visão interna, clarividência, a audição interna, clareaudiência, o olfato interno, né? O paladar interno, o tato interno. E quando a gente está sonhando, você tem todos esses 5 sentidos à sua disposição, né? Mas como que acontece se eu tô dormindo, né? Porque você usa esses sentidos internos na sua mente subconsciente. E você acaba tendo capacidades mediúnicas, todo mundo tem capacidades mediúnicas, todo mundo pode desenvolver, tá? É só uma questão de prática, de treinamento, como acontece com qualquer outra capacidade, né? Você pode treinar. Por exemplo, um grande chefe de cozinha, ele vai treinando o paladar dele, né? Vai provando sabores,
Não sei se vocês assistiram aí nesses programas de culinária que tem na televisão, às vezes faz aquelas brincadeiras, né? Vendam os olhos e ficam provando, a dizer o que que é. Então tudo isso vai treinando o paladar, né? E você pode treinar também, você pode treinar a sua visão, seu paladar, a sua audição, assim como você treina todos os seus 5 sentidos, né? Atividades sensoriais, igual eu fiz um vídeo aí esses dias no canal que eu postei das bolinhas na piscina, treinando o tato, né? As atividades sensoriais ajudam muito nisso. E você também pode treinar suas capacidades mediúnicas, né? Com alguns exercícios, algumas coisas. E a gente vai passar exercícios mais pra frente, né? E tudo isso pode ser treinado. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não tenho como, não sei, não sinto, não vejo, não ouço, né? Mas tudo isso pode ser treinado, claro, com um guia correto, né? Você sempre tem que pedir ajuda dos seus mentores espirituais da luz, para você não cair aí numa armadilha e acabar indo para um lado mais negativo, né? Então tem que sempre ter muito cuidado, tá? Vamos dar sequência, né? Como que a nossa mente consciente funciona em relação à nossa mente subconsciente? Tá, a função-chave, então, da mente consciente é operar assim como se ela fosse um programador do computador, né? Ele é o senhor da mente subconsciente. O subconsciente, ele tá ali como um serviçal, né? Um servo, ele é só um mecanismo. O subconsciente não tá aqui para dirigir a nossa vida, né? Algumas pessoas permitem que o subconsciente governe a vida, né? E aí que é muito importante entender as leis. Porque como que a gente vai deixar uma mente não racional controlar a nossa vida? É estranho, né? Mas é isso que a maioria das pessoas faz. E quando isso acontece, a gente acaba se tornando vítima. E a gente tem inúmeros problemas, tá? Quando vem um sentimento de culpa, um sentimento negativo, é dever da nossa mente consciente usar todas as nossas capacidades de raciocínio, tá? Discriminação, para quê? Para examinar esse sentimento, examinar esse pensamento negativo e cancelar ele, né? Falar, epa, o que é isso, né? Esse é um pensamento impulsivo, ele é positivo, ele é espiritual, né? E aí você vai permitir que ele entre ou não. Se ele é negativo, você vai falar cancelado, cancelado, expulsa ele, tá? Expulsa esse pensamento negativo. Você tem que ser o filtro, né? Não pode deixar que o seu subconsciente comande tudo. Então, quando vem um sentimento, uma raiva, uma coisa, primeiro se permita sentir, né? Para não reprimir para as sombras. Se permita sentir e depois pensa, é verdade? Isso é meu? O que eu tô sentindo isso? O que fez eu sentir isso, né? Você olhar para sua sombra, você perceber da onde que tá surgindo isso, né? Da onde que surgiu esse sentimento, da onde que surgiu esse pensamento, por que eu tô pensando dessa forma, isso é negativo, isso é positivo, isso vai trazer benefícios na minha vida? E aproveitar isso, às vezes, até para limpar uma sombra. A gente vai falar de sombras mais pra frente, mais aprofundado, né? Mas permitir esse processo de olhar para dentro, de olhar para si mesmo e falar, opa, não, eu não vou deixar que isso domine a minha vida, porque isso tá me trazendo mais crenças limitantes. E aí, quando vem uma crença limitante, né, um pensamento negativo, por exemplo, assim, né, do dinheiro, né? Todo mundo gosta de ter muito dinheiro, então vamos falar do dinheiro. Por exemplo, do dinheiro. Vem um pensamento que fala assim, não dá pra ter dinheiro se não for de um jeito honesto, né? Então, quem tem muito dinheiro é porque fez alguma coisa, aceitou uma propina, alguma coisa assim. E aí você vai quebrar suas crenças. Como? Você vai racionalizar sobre isso e você vai pensar, verdade, será que não existe ninguém no universo que consegue sem ser dessa forma, né? Será que não tem alguém que é honesto, que é merecedor, que trabalhou, que conseguiu e realmente conseguiu ganhar de alguma outra forma, né? Que não seja roubando, que não seja, né, fazendo alguma coisa assim. Então tem jeito, né? A gente vê exemplos aí, inúmeros exemplos. Então tem formas, né, de conseguir quebrar essas crenças com comprovação, né? Então pesquisa no Google, né? Se você não sabe, não conhece nenhum exemplo, pesquisa no Google pessoas honestas, né, trabalhadoras que foram, né, ganharam muito dinheiro, são muito felizes, porque tem certeza que existe. E aí você vai provar para o seu subconsciente que existe outras formas e aí você quebra essa crença limitante.
Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre quebra de crenças limitantes também, que é muito bacana, né? É como se a crença fosse, né, a mesa, o tampo da mesa, aquela crença forte, a gente vai quebrando as pernas, né, dessa nossa crença até destruir ela por completo, né? Então, gente, a saúde, né, psicológica é esse processo de admitir na mente os pensamentos positivos, o que é espiritual, o que é equilibrado, né? A saúde espiritual é como se fosse a saúde física. Você quer ser sadio, né? Você quer ter saúde, então você se alimenta bem, você se cuida, faz exercícios. Para você ser psicologicamente sadio, né, você tem que cuidar dos seus pensamentos, né? Não dar energia para os pensamentos negativos, né? Assim como é com uma planta, né? Se você dá energia para a planta, cuida dela, rega, né? Ou se você deixa ela com falta de água, ela morre. Então, se é um pensamento negativo, não regue ele, né? Deixa ele acabar, né? Não dê foco nas coisas negativas também, tá bom? E quando você desconsidera ele várias vezes, né, e afirma um novo pensamento positivo, um novo hábito na sua mente se torna real, né? O velho hábito morre porque não recebe mais energia e o novo hábito se forma porque você está dando foco, né, nos pensamentos positivos. Então, num período de 21 dias, você pode trocar aí algumas crenças, né? Você sempre tem que lembrar que o subconsciente, ele tá cheio de crenças antigas, né? Quando você era criança, aí você foi aceitando crenças. E a mente consciente, então, atuar, né? Toda essa antiga programação, desde a sua infância, desde a hora que você nasceu, continua afetando a sua vida atual. Agora vamos falar como que a gente desenvolve um escudo externo para se proteger da energia negativa de outras pessoas, tá bom? Então, assim como é essencial você desenvolver uma bolha interna para se proteger do seu próprio subconsciente, também é essencial você produzir, né, esse escudo externo para se proteger da energia das outras pessoas, tá bom? Lembre-se que se você não assumir essa responsabilidade, a sua mente subconsciente ou, né, das outras pessoas vão controlar a sua vida. O ideal é ser a causa, o criador, o senhor da sua própria vida, tá bom? Por exemplo, alguém que critica ou julga, né? O ideal é ser cercado sempre uma bolha de luz, um escudo imaginário, de uma forma que quando alguém te criticar ou julgar, essa crítica vier na sua direção, vai atingir no seu escudo e não vai provocar nenhum efeito negativo em você. Você vai ter uma escolha consciente, né? Você vai saber, essa crítica é justa, não é, né? Esta não é, né? Tem uma reprogramação mental do professor Hélio Couto, que ele sempre fala, né? Se não me engano, no Poder Infinito, que ele fala, né? Se a crítica for justa, né? Pare, observe, então, o que está acontecendo e melhore, né? E mude seus atos, use a raiva de uma forma positiva. E se a crítica for injusta, ignore. Então, a gente tem que ter essa bolha, esse bloqueio, né? Onde vai tudo que vier de negativo vai bater ali e vai voltar transmutado em amor, tá? E transmutado em amor e com consciência anexada, né? Na barra de Axis, né, que tem os processos de perguntas, você pode falar, a verdade, isso é meu, devolvo ao remetente com consciência anexada, porque aí você devolve, porque normalmente o outro é só um espelho, né? Então, quando alguém te julga, te critica, é porque tem dentro daquela pessoa isso. E quando você julga o outro e critica também e vê defeitos, é porque você tem dentro de você isso que você observou na pessoa. Então, o outro é sempre um espelho, né? É de nós mesmos, daquilo que a gente não consegue ver, né? Então, normalmente a gente consegue reconhecer as nossas sombras através daquilo que a gente mais julga nos outros também, né? Aquilo que a gente mais condena, na verdade, tem dentro da gente, nem que seja aí uma fagulha, alguma coisa pra gente limpar, né? E é muito importante a gente ter esse escudo e o discernimento. Verdade, isso é meu? Isso é meu? É uma coisa que eu tenho que trabalhar? Ou isso é uma sombra da outra pessoa que despejou em mim e eu vou me proteger com essa bolha? A crítica é justa, a crítica é injusta. Essa bolha tem que ser semi-permeável, né? Então ela tem que permitir a energia positiva e tem que afastar a energia negativa, tá? Se você não mantiver essa bolha protetora, né, em todos os momentos,
você pode virar críticas, né? Pode virar vítima de comentários, né? De observações de energias dessas outras pessoas qualquer, tá bom? Então, você também não pode fechar completamente e não deixar que nada de bom, de positivo chegue, né? Porque quando você levanta barreiras, né? Então, se essa bolha for muito forte e não deixar nada chegar em você, você levanta barreiras. E aí é aquela coisa, né? Estamos todos conectados, o cliente ideal quer chegar em você, quer comprar, mas você tá com tantas barreiras, tanta coisa, que não vai chegar na sua vida, né? Então, tem que ser uma bolha semi-permeável, né? Tem que deixar entrar algumas coisas, né? Tem que se permitir sentir, tem que se permitir conectar com algumas pessoas, principalmente das energias positivas, mas ter esse discernimento, né? Esse pensamento crítico e racional de que você não precisa absorver todas as críticas, todas as negatividades, tá bom? Caso alguém, então, arremesse uma lança de verdade, né, contra você, você vai tentar escapar, né, fisicamente. Então, você não vai querer se machucar, né? E a mente subconsciente, ela governa a sua vida, né, e também não quer que as outras pessoas controlem, né? Uma outra forma de falar isso é afirmar que certamente você prefere responder a reagir. Responder é escolher como lidar com uma energia que vem na sua direção, como a lança, né? E reagir é deixar que essa energia entre diretamente no seu subconsciente, no seu plexo solar, no seu campo emocional, né? Destruindo isso tudo. Então, quando alguém te julga, te ataca, te critica, né? Você pode se magoar, se retrair, chorar, ou você pode revidar, né? E agindo assim, você vai deixar que a outra pessoa seja a causa das suas emoções, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo assim, quanto poder você dá ao outro, né? Acho que é um dos primeiros vídeos que eu postei. Então, quanto poder você dá ao outro, né? O outro tá sendo responsável pelos seus sentimentos, né? Você tá deixando, verdade, ou você tá deixando o outro controlar tanto assim a sua vida, né? Ser responsável aí pelas suas mágoas e tudo mais, o outro tá te magoando? Ou é você que se magoou, né? Você que é magoável, né? Que não criou esse escudo e não raciocinou, né, sobre as coisas que vêm acontecendo, né? Você tem que ser senhor das suas próprias emoções. E uma forma diferente de considerar isso é considerar também que você está se deixando hipnotizar, né? Muitas pessoas, então, elas vivem nesse estado de auto-hipnose, né? Que você precisa se livrar disso, né? Uma pessoa que está sobre hipnose, ela age como vítima. É alguém que é hiper sugestionável, né? Alguém que não faz escolhas a respeito do que quer, não sabe nem responder, né? Fica vulnerável, né? Isso é bastante profundo, né? Essa parte de hipnose. Tem muitos profissionais que falam sobre isso, é muito interessante a gente pesquisar sobre isso. O importante é que você se permita, ser senhor da sua própria vida, né? Não ser conduzido aí pelos fatos e ficar no vitimismo, né? A gente tem que sim autorresponsabilidade, né? Tem que ter autorresponsabilidade sobre os atos, sobre os pensamentos, sobre tudo que a gente emana. Existe uma metáfora, né, que liga então essa saúde psicológica, saúde física, que é se uma pessoa que você conhece, por exemplo, né, pega um resfriado, uma gripe, certamente você não quer ficar gripado também, né? Esses tempos aí dessas gripes aí acontecendo, né? Então você vai fazer de tudo para evitar a doença, você vai tomar mais vitaminas, você vai se cuidar, você vai falar para você mesmo que você não quer adoecer, você vai se alimentar bem, vai dormir bem, né? Você vai aumentar a sua imunidade, aumentar a sua resistência. Se você mantém uma imunidade alta, você não vai ficar doente, né? Os médicos, as enfermeiras, por que eles não pegam todas as doenças dos pacientes, né? Porque não existe isso da doença ser completamente contagiosa, né? Existem pessoas com baixa resistência, com baixa imunidade. E essa analogia é igual para o plano psicológico, né? Não tem uma doença psicológica altamente contagiosa, assim, né? Tem pessoas que se deixam contagiar, né? São pessoas que têm baixa resistência psicológica, né? De uma forma que acabam pegando aí, né, a raiva dos outros, a depressão dos outros, o ciúme, as críticas, as agressões, né, os rancores, os ódios, né, todos esses sentimentos negativos. Então você tem que sim manter elevado,
né, essa atitude positiva, essa bolha protetora, raciocinar sobre os sentimentos, é seu, é do outro, como que eu posso lidar com isso, e conservar principalmente um amor incondicional, auto-amor, né, autoestima, e é uma das principais coisas, assim, para se manter elevado, tá bom? Então, nos próximos vídeos aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse universo todo aí, como que a gente pode fazer, né, pra gente se elevar, pra gente elevar outras pessoas, como que a gente pode fazer para não ser sugado para baixo. Fundamentalmente, a Terra é como se fosse um hospital dirigido pelos pacientes, onde tem poucos curadores ou médicos, né? E o propósito da vida é a gente ser um curador. Quando a gente deixa que as outras pessoas transformem, né, em vítima, você novamente se torna um paciente. Então a gente necessita de cura. E tudo bem, né? A lição é que a gente tem que retornar ao estado de equilíbrio novamente, tornar-se um curador o mais rápido possível, né? Porque essa é a missão na vida. A gente tem que ter a cura própria e depois que a gente se curar, a gente poder curar os outros, né? Elevar a vibração do planeta, né? Acredito aí que a luz já venceu, né? Já somos uma massa crítica muito boa de pessoas despertas. Claro que dentro dos despertos ainda tem muita gente que se julga desperto, mas só pulou de uma caixinha para outra, né? Saiu de uma caixinha de pensamento, de uma forma e pulou para outra, né? E às vezes continua com fanatismos, com coisas dentro, né, do que deveria ser uma espiritualidade, uma coisa mais aberta, né, de mente aberta. Mas a massa crítica já foi atingida, a luz venceu, né, como dizem. Vital Frost fez um áudio muito bacana, né, falando sobre isso, né, que a luz já venceu, que essa transição planetária, esse início na nova Terra já está muito lindo, e isso é incrível, né, então tenham fé, tenham esperanças que sim, a luz venceu, apesar de todas as tragédias, as coisas que a gente vê. Tentem não olhar os noticiários, se possível não liguem a TV aberta, assim, né, porque a gente acaba absorvendo muita energia negativa, que é justamente isso que eles querem, deixar a gente para baixo. Então lembrem dessa bolha, né? Verdade, isso é meu? Verdade, eu preciso carregar tudo isso, essa culpa, esse medo, né? Será que eu tenho que ter tanto medo, assim, né, de me relacionar? Então tem que ir com calma, tem que prestar atenção, raciocinar, né? Tudo isso que a gente está passando. E lembrar que a gente está aqui, né, como o propósito geral, né, um propósito em conjunto de todos. O primeiro propósito é evoluir, né, e como que a gente faz isso? Se curando, se percebendo, iluminando sombras, né, se cuidando. E é isso que eu quero ajudar vocês com essa nova série de vídeos que eu vou começar aqui nesse canal. São vídeos realmente mais longos, são vídeos realmente mais profundos, e vamos ter exercícios. Ainda não tenho certeza aí do título que eu vou colocar, mas vamos ter exercícios, vamos ter algumas aulas bem profundas aí, e eu espero realmente auxiliar vocês. E retornando assim, né? O título desse vídeo é o desenvolvimento do poder pessoal. É o desenvolvimento, então, do nosso poder pessoal, né? Que é a primeira chave de ouro aí, né, da mudança. Porque de todas as atitudes, né, que reclamam o aprimoramento da personalidade saudável, nenhuma é mais importante do que o poder pessoal, né, o desenvolvimento da sua vontade, tá? Então todas as técnicas que vão ser passadas aqui, elas não vão funcionar se você não tiver esse poder pessoal, esse poder, essa vontade pessoal, essa força, né, da sua personalidade saudável, tá? O poder pessoal é uma atitude e você pode decidir manter uma atitude de fraqueza, de vitimismo, ou começar cada dia de novo, né? Esse poder, essa sua energia que você usa para executar decisões, né? Por exemplo, digamos que você queira fazer exercícios às 3 da tarde. E quando chega a hora, né, 3 da tarde, é provável que você precise usar desse poder pessoal para se obrigar a fazer aquilo que você se comprometeu, né? Esse poder, ele é necessário para a gente poder controlar a nossa mente, o nosso subconsciente, que o subconsciente ele acaba tomando conta, né, de todo o espetáculo se você não assumir o papel de protagonista principal, né? Você é o agente executor da sua mente consciente. O poder pessoal, né, no seu uso externo é a afirmação. E o poder pessoal ele também está fortemente vinculado então a essa capacidade de decisão.
né? Se você não é uma pessoa decidida, a mente subconsciente ou as outras pessoas vão tomar decisões por você. A sua mente subconsciente, então, ela não tem esse poder de raciocínio, né? As decisões das outras pessoas nem sempre elas vão entrar de acordo com os seus interesses, né? E você tem que ser senhor da sua própria vida, né? Senão você não toma posse do seu poder pessoal. Você sabe que Deus tem poder, né? E o fato aqui é que você é um mini Deus, você é um co-criador. Você também tem poder. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Se você não se ajudar, né? Se você não for dono desse seu poder, como que vai ser, né? Esse poder está disponível para você. É um poder pessoal que não tem restrições, tá bom? Não existe nada que vai impedir você de não usar isso, né? Você pode usar isso, basta você querer, tá? E faz, tá? É um poder pessoal sem restrições. O poder pessoal, ele não passa de uma energia que existe no seu corpo físico e na sua mente, tá? Subconsciente também. E essa energia que você utiliza, então, para controlar a sua própria vida, tá bom? Parte dessa tarefa de tomar posse do seu poder, ela reside em você ser como se fosse um guerreiro espiritual na sua vida, tá? A vontade de viver, a verdadeira vontade de lutar, né? Na yoga eles ensinam, né, que não tem só uma escola, mas um campo de batalha. Você está tentando chegar, então, no topo de uma montanha. O progresso, né, exige que você dê alguns passos à frente, né? Deslize uns passos para trás, mas dê vários para frente, né? Até que você chegue lá. Essa é a natureza da vida, né? Todo mundo trilha esse caminho espiritual. Uma coisa importante é que você não pode se dar por vencido, tá bom? O grande sábio indiano Yogananda, né? Ele disse: o santo é um pecador que jamais desistiu, né? Então, não desista, tá bom? Você precisa se esforçar continuamente, precisa ter fé no poder de Deus e também no seu próprio poder. Quando toda essa segurança externa desaparece, você sempre sabe que você pode recorrer ao seu próprio poder e ao poder de Deus, tá bom? Isso é uma verdadeira segurança. O seu poder pessoal é energia que você usa para assumir os riscos. E caso você não tome posse do seu poder, você pode sim ter muitas dificuldades para manter essa bolha protetora, tá bom? Porque esse poder pessoal é o que lhe permite, então, fingir até conseguir, né? Se você não é seguro ainda, finge que você é, até você se tornar aquela pessoa, né? Como dizem. Se você ainda não tem, né, essa confiança, finge que você tem, vai com medo mesmo, né? E faz acontecer. Isso chama disciplina, né? Você não vai desistir até chegar lá, né? Então, o feito é melhor do que o perfeito, né? Não fique esperando que as coisas aconteçam, né? Tome posse, haja, né? Faça acontecer, tá bom? Se você não detém esse poder, né? Você pode acabar, às vezes, deprimido, triste, algumas outras coisas negativas, né? Acontecem na nossa vida. Então, eu sei que às vezes dói sair da zona de conforto, mas realmente é maravilhoso. A gente precisa se identificar com o lado positivo, tá bom? Edgar Cayce disse, né, que não existe no universo força mais poderosa do que a sua vontade ou o seu poder. Então, a nossa mente racional, consciente, com vontade de poder, é o que dirige todas as forças, né, que entram aí na nossa vida. E sem esse poder, você seria, né, subjugado, num caso extremo de abandono desse poder, a pessoa pode até se tornar um psicótico, né? Então, a nossa mente consciente, ela não pode abdicar de toda a responsabilidade, senão, né, a mente subconsciente e o ambiente, né, assumem esse comando. E você não precisa temer ter esse próprio poder pessoal, né? Você pode usar ele de forma amorosa, né, firme com amorosidade, assim como Deus é. E quando você detém esse poder, você se sente naturalmente bem, né? Você se estimula, se autoafirma sempre pra frente, né? E você consegue aí passar super bem na vida, tá? Então, basicamente, assim, né? O que eu quero dizer é que você é a causa da sua própria realidade, tá? A gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, assumir esse poder pessoal, tá bom? E como reivindicar esse poder pessoal, tá bom? Então, para reivindicar esse poder pessoal, é só você resolver afirmar toda manhã que você detém esse poder, tá bom? E a gente vai fazer aí algumas afirmações, provavelmente no próximo vídeo, tá? São afirmações que vão estimular essa energia, tá? Algumas afirmações aí
questão de vulnerabilidade emocional, como construir essa bolha de proteção, esse escudo, né, para não ficar vulnerável aí, como você tomar posse desse poder, tá bom? Tem outra afirmação do Edgar Cayce também, né, que ele fala sobre a importância de você desenvolver uma raiva positiva, e o professor Hélio Couto fala muito também da raiva positiva. Já fiz vídeos aqui, né, da raiva positiva, então como você dirigir a raiva para fazer algo positivo na sua vida, né, como você usar isso não para te empurrar para baixo, mas te empurrar para cima, né, para fazer realmente acontecer. E tem um poder muito, muito forte ligado à raiva, né? Então a gente transforma o mundo ou pelo amor ou pela dor, né? Ou pela raiva ou pela tristeza, né? Porque você chama muitas coisas pela tristeza também, né? São dois pensamentos, dois sentimentos opostos, né? Você cocria as coisas com alegria, com amor, e você também cocria com a tristeza as coisas negativas, né? Então você tem que usar essa raiva de uma forma positiva, né? Você tem que pegar esse sentimento que é um sentimento forte, que é um sentimento que cocria, que é um sentimento que colapsa, e usar isso ao seu favor, tá bom? Não deixar que isso te engula na vida, tá bom? E é isso que a gente vai fazer juntos aí, fazer alguns exercícios. Eu vou deixar um vídeo separado dos exercícios, porque eu quero que vocês realmente façam os 21 dias, né? Então ouçam os áudios 21 dias, para realmente fortalecer essa crença e você realmente se tornar senhor da sua própria vida, tá bom? Você se tornar aí um deusinho, uma deusinha que realmente comanda o seu universo, né? E que realmente comanda aí a sua própria vida com um poder pessoal, tá bom, gente? Tá bom, gente? Então é isso pelo vídeo de hoje. Já ficou bem comprido essa primeira aula. Eu vou deixar vocês absorvendo um pouquinho mais esse conhecimento. Vou gravar aí os vídeos das primeiras afirmações que a gente vai fazer. E vamos juntos aí, né? Tomar posse do nosso poder pessoal aí. Tenho certeza que vai ser uma atividade muito transformadora pra muitos de vocês. Um beijo, gente. Eu amo vocês e até sempre.